uma cabeça muito pró-cliente que a gente queria fazer, que é como a gente cuida do nosso, a gente queria poder falar para os clientes fazerem o que a gente faz com o nosso patrimônio, ajustado para risco, ajustado para preferências, mas foi muito isso da filosofia. Fomos crescendo devagarinho, trazendo pessoas que tinham essa filosofia ao longo do tempo, e todos os sócios fundadores aqui, os 5 sócios fundadores, uma experiência bastante grande de mercado, todo mundo aí com 10 a 30 anos de mercado financeiro, todos tem 2 grandes escolas aqui dentro, Bank Boston e Itaú BBA, todo mundo viveu as tesourarias dessas 2 instituições durante muitos anos, e aí a gente foi buscando pessoas que tivessem essa cabeça que a gente tinha. Então, o Renato veio para trabalhar aqui com a gente em renda variável, muito com essa cabeça de atender cliente bem, vender a operação certa, cabeça de longo prazo, não é ficar girando carteira, não é ficar fazendo coisa errada, realmente com uma cabeça muito cuidadosa de como é que a gente vende os produtos de renda variável. Aí convidamos o Renato para se juntar com a gente, e aí estamos super animados agora um pouco com essa expansão em Minas, que também tem a ver com achar a pessoa certa, né? A gente, quando estava olhando para onde a gente ia sair daqui de São Paulo, a gente não olhou para onde a gente ia. O processo foi inverso, né? A gente achou a pessoa que a gente queria trazer para ajudar a gente com a expansão, que foi o CG e a Joy, que o CG era um superintendente que cuidava de Rio e Minas, a Joy era regional de Minas, e aí, baseado nisso, a gente resolveu montar o time, a expansão em Minas Gerais. Então, aí expandindo para Juiz de Fora, Uberlândia e BH. Então, muito em função de pessoas e não de local. A gente acha que com o time certo, a gente vai continuar mantendo o padrão do que a gente tem, do sucesso que a gente tem tido aqui em São Paulo. E com muita proximidade nossa dos sócios, indo aí para Minas e estando muito próximo à turma aí. Acho que era isso, né, Renato? Acho que agora deixar um pouquinho com a Jenny, se você quiser dar uma palavrinha também. Obrigado, Sérgio. Boa noite, né? Sou o CG, prazer estar aqui. A gente tem motivo aqui de honra aqui estar com os clientes da M2M. Né, como o Sérgio falou aqui, fiquei 20 anos, né, numa escola aqui que a gente é muito grato, que é o Itaú, uma casa que também que a gente admira bastante. E depois viemos para a M2M para construir aqui a expansão. Começamos lá em Minas, então já estamos lá em Belo Horizonte, né, Uberlândia, Juiz de Fora, e aqui em São Paulo, onde é a sede da M2M. É muito bom, né, ter os clientes aqui conosco nesse evento, e acho que vai ser muito bom aqui já para a gente se alimentar aqui de informações importantes com a Jenny. Acho que a experiência dela aqui vai ajudar bastante a gente olhar já para frente, sempre olhando no longo prazo, né, com toda a experiência aqui e aporte aqui de, né, conhecimento que os sócios aqui nos dão aqui semanalmente aqui nas nossas alocações, tá? Um forte abraço aqui aos clientes de Minas. Eu fico, né, uma semana em Minas, uma semana aqui em São Paulo. Oportunamente aqui nas inaugurações dos nossos escritórios aí a gente vai se conhecer, e também no dia a dia aí das visitas dos assessores. Nós tivemos questão de trazer uma equipe muito qualificada, né, de vários lugares, né, não apenas do Itaú, Personalité, mas de outras casas também. E sempre é muito bom aqui ter as pessoas competentes, qualificadas, com com todo o critério aqui para atender os clientes. Muito obrigado. Jenny, passo a bola aí para você. Um ótimo evento aí a todos os clientes aqui. Obrigado. Obrigada, boa noite todo mundo. Primeiramente, eu agradeço o convite, é um prazer aí conversar com vocês. Contando um pouco sobre mim, sou estrategista de ações aqui na XP. Entrei na XP há relativamente pouco tempo, foi no começo desse ano, e antes da XP eu trabalhava no JP Morgan, nos Estados Unidos, também fazendo estratégia, fazendo research, então olhava muito mercados nos Estados Unidos, também olhava bastante mercados emergentes, incluindo o Brasil aí, então atendia tanto os clientes americanos, também atendia bastante clientes brasileiros. Então aqui na XP vim olhar tanto Bolsa Brasil, mas também olhar um pouco de tudo, olho também bastante mercados internacionais aqui. E explicando um pouco o que é estratégia, acho que às vezes não é muito óbvio, às vezes vocês não sabem muito bem o que é, mas é aquela posição que a gente realmente olha um pouco de tudo.
Eu converso tanto com os analistas setoriais, analistas que acompanham o micro das empresas, também converso muito com os economistas para entender qual que é o cenário que eles estão projetando e trazer tudo isso, traduzir para a bolsa, né? Traduzir para uma visão de bolsa e também trazer essas informações para vocês, para ajudar vocês a entenderem melhor quais são as tendências do mercado. Então, em resumo, é isso. Tem uma apresentação aqui para mostrar para vocês, deixa eu tentar projetar aqui, peraí. Jenny, aproveitando enquanto você procura a apresentação, eu queria apresentar o Vinícius Moura, que foi quem puxou essa reunião aí, nos atende muito bem na XP. O Vinícius é responsável lá pela parte de sales, de distribuição de ofertas públicas e nos ajuda bastante lá. Queria agradecer muito ele, grande parceiro aí. Valeu demais, Vini. Depois a gente tem que marcar um call para falar um pouquinho dos IPOs, das ofertas públicas aí, seus insights. Acho que o pipe está meio seco aí no momento, mas depois, num momento oportuno, a gente volta a fazer uma contigo aí para você falar também. Acho que ele está falando, está no mudo. Boa, obrigado, Jenny. Excelente, Renato. Obrigado pelos agradecimentos, mas acho que tem que ser direcionado a Jenny. Acho que o meu papel aqui é mais ajudar vocês ali, de fato, a tentar fazer a melhor leitura, né? Eu acho que bolsa é um pouco disso. Não tem um olhar só para se fazer. Eu acho que são várias... É um conglomerado de variáveis impactada por várias questões ali que estão, de fato, muito além só da nossa bolsa e das empresas que compõem o Ibovespa. Então, eu que agradeço aqui a oportunidade. Naturalmente, como a gente vem falando nos bastidores, tem uma série de agendas para a gente começar a puxar. Eu acho que é sempre um acesso muito, muito importante e faz muito sentido para os clientes de vocês. Mais uma vez, obrigado. E, Jenny, com você está a palavra. Obrigada. Gente, vocês estão vendo a tela cheia? Sim? Sim. Tá bom, tá. Tô com duas telas, então não sei qual que você tá pegando. Se ela tá pegando a tela cheia, então é isso aí. Bom, essa apresentação, ela foi feita com base em uma carta mensal que a gente faz, chama Raio XP. Eu e o estrategista-chefe do time, Fernando Ferreira, que acho que muitos de vocês também já devem ter ouvido falar, a gente discute o que aconteceu nos mercados nos últimos meses e quais são as tendências que a gente vê para os próximos. Então, dessa vez, a gente chamou de entrando em uma outra fase do ciclo. Daqui a pouco vocês vão entender por que a gente está falando sobre isso. Só entrando na agenda aqui, a gente começa com um review assim do que aconteceu nos últimos meses, depois a gente entra na pauta de hoje, que é nessa nova fase do ciclo econômico dos mercados que a gente está vendo, e por último a gente pontua alguns dos riscos para esse cenário que a gente tá vendo. E depois a gente trouxe as carteiras recomendadas, não sei se vai dar tempo de passar muito por eles, mas a gente pode pelo menos dar um overview para vocês entenderem como que a gente monta, o que tem, quais são as carteiras, e aí a gente abre para perguntas no final, tá? Então, só começando aqui, o que aconteceu no Ibovespa nesses últimos meses, nesses primeiros 7, quase 8 meses do ano? O ano começou com um tom já um pouco mais negativo por conta de várias preocupações macroeconômicas. Lá no comecinho do primeiro trimestre, a gente teve caso de Covid ainda subindo, mais restrições de mobilidade, riscos fiscais no radar, né, com toda a discussão sobre o PEC emergencial, orçamento de 2021 e alguns ruídos políticos também. O grande exemplo foi aquela troca de comando um pouco inesperada da Petrobras. Tudo isso trouxe bastante preocupações nos mercados, então o primeiro trimestre realmente começou um pouco negativo. Já no segundo, a partir de abril, a gente vê que essa linha cinza ela já começa a subir, a gente chamou de que houve uma descompressão dos ativos brasileiros, porque vários dos riscos do começo do ano eles foram desaparecendo ou foram se reduzindo, né? Não houve muita discussão de ruídos políticos, riscos fiscais, aqueles que estavam sendo discutidos nos primeiros meses, foram solucionados e a gente não teve nenhuma discussão muito aguda, apesar das questões crônicas fiscais estarem sempre presentes no Brasil, e os números de Covid começaram a melhorar bastante com o avanço da vacinação. E aí, né, pensando um pouco mais nesses últimos 2 meses, assim, desde junho a gente tem visto uma correção novamente nos mercados, várias das preocupações que a gente teve no começo do ano voltaram no radar dos investidores. Acho que hoje quem acompanhou o mercado viu, né, um tom bem negativo.
E realmente foi uma mistura de várias dessas coisas. A gente tem essas discussões fiscais novamente acontecendo, a gente tem a aproximação do calendário eleitoral de 2022 também se materializando por aqui, e algumas preocupações políticas também. E em termos de Covid, lá fora a gente está vendo bastante preocupação com a variante Delta da Covid, que é mais contagiosa, e, né, coloca em risco toda a recuperação econômica global que os economistas estavam projetando para o segundo semestre. Agora a gente está vendo um pouco de desaceleração daqui para frente. Aqui é um gráfico de performance da Bolsa Brasileira com o real para o mês de julho, ainda não está atualizado para mês de agosto, então não tenho agora, mas enfim, mas reflete muito o que tem acontecido ao longo dos últimos 2 meses, né? Que a gente viu uma correção bem forte da Bolsa Brasileira. Aqui a gente mostra que em julho a Bolsa Brasileira em dólar caiu quase 7%, ela deixou de ser uma das piores bolsas do mundo. Depois de vários meses, no começo do ano, sendo uma das piores, o real também foi uma das piores moedas do mundo, ela melhorou no segundo trimestre, e agora, novamente, em agosto, a gente, infelizmente, está vendo esse movimento voltar, justamente por causa dessas preocupações fiscais. Mas a gente pontua que desde o começo da tese de reflação, que começou em novembro do ano passado, que foi quando a gente teve as notícias sobre vacina, sobre reabertura econômica, o índice Ibovespa continua em território positivo quando a gente olha em dólares, porque o Ibovespa ele é um índice, o nosso índice brasileiro ele é um índice muito cíclico, ele é muito sensível às atividades econômicas, com muita exposição a commodities, enfim. Então, ela continua acumulando um retorno positivo, pelo menos desde essa tese de reflação que a gente começou a ter no finalzinho do ano passado. E agora a gente vê que a gente está entrando em uma outra fase, né? A gente está vendo que a economia global está começando a dar alguns sinais de desaceleração, ou seja, a taxa de crescimento da economia global está começando a diminuir, mas não significa que ela está ficando negativa. Mas o crescimento geral continua em níveis elevados, níveis sólidos, mas está começando a se moderar, né? Justamente nesses últimos 2 dias, segunda e hoje, a gente recebeu alguns dados econômicos sinalizando isso. Então, ontem a gente teve uma série de dados econômicos da China, dados de venda de varejo, produção industrial, todos vieram um pouco abaixo de expectativas, meio que sinalizando que a economia está perdendo um pouquinho do ritmo muito rápido que a gente teve no primeiro trimestre, e hoje a gente também teve dados de venda de varejo dos Estados Unidos também vindo abaixo de expectativas, meio que indicando que a gente deve ter passado daquele pico de crescimento muito forte que a gente viu ao longo dos últimos meses. E aqui a gente traz um dos sinais de mercado, que também estão mostrando a mesma coisa. Está vindo de umas classes de ativos mais líquidas do planeta, que são os títulos de dívidas americanos. Então, não sei se vocês lembram, mas no comecinho do ano teve uma grande discussão ao redor da Treasury de 10 anos, o título de dívida de 10 anos. Ele veio de uma taxa de juros de mais ou menos menos de 1% em janeiro, ela subiu rapidamente aí para 1,5%, 1,6%, 1,8%, isso trouxe grande preocupação, mas é porque o mercado estava muito preocupado com a subida rápida de inflação em um momento em que as economias ao redor do mundo estavam se reaquecendo, né, voltando à normalidade após a crise da pandemia. E agora elas meio que voltaram a cair, então essa taxa de juros do título de 10 anos caiu bastante, de 1,8%, hoje em dia ela está sendo negociada entre 1,2% e 1,3%, e além disso, a inclinação da curva de juros também, a gente fala que ela fletou, que em português significa que ela perdeu um pouco de inclinação. E essa inclinação mais amena sugere esse questionamento sobre a tese de reflação, sobre a tese de crescimento econômico muito rápido, né, que a gente viu no começo do ano. Então, ele coloca bastante em xeque toda aquela teoria sobre superciclo das commodities, que a gente viu lá nos primeiros meses de 2021. Então, na nossa visão, a gente vê que os dados de economia e de mercado estão indicando um padrão de rotação de um ciclo econômico inicial para um que a gente chama meio de ciclo. Então, a gente passou de um early cycle, como a gente chama em inglês, mas é basicamente o início de ciclo que a gente viu
viveu no primeiro semestre de 2021 e agora a gente está passando para um meio de ciclo, que é uma fase mais intermediária de recuperação econômica, onde o ritmo econômico, de crescimento econômico começa a desacelerar, enquanto a inflação permanece alta e os bancos centrais geralmente começam a subir as taxas de juros, que é exatamente o que a gente tem visto, né? Aqui o Banco Central do Brasil já entrou num ciclo de alta, enquanto lá fora os países envolvidos também estão discutindo quando eles vão começar a fazer isso. E como resultado dessa rotação, os setores que lideram os mercados de ações tendem a, né, fazer uma rotação também, tendem a mudar também. Então, falando um pouquinho mais sobre mercados, né? Então, basicamente, com essa mudança no ciclo econômico, a liderança nos mercados também deve estar em transição. Nesses primeiros meses de 2021, primeiro semestre de 2021, o setor de materiais, siderurgia, ou seja, commodities, foram os setores que lideraram os mercados. Mas a partir de agora, a gente acha que todos esses sinais que a gente está vendo sugerem que a gente deve ver alguma mudança nesse padrão. E acho que, só para esclarecer, acho que isso não significa que a gente não gosta mais de commodities. A gente não significa que é a hora de sair totalmente delas. A gente acha que ainda tem rendimento, tem valuations que continuam atrativos, mas com uma perspectiva mais macro, assim dizendo, a gente acha que essa liderança pode estar mudando daqui para frente. Então, a gente acha válido começar provavelmente a reduzir grandes posições no setor de commodities e começar a aumentar empresas mais voltadas ao setor doméstico, são empresas com maior qualidade e com histórias de crescimento daqui para frente, porque elas são mais defensivas nesse momento de transição de ciclo econômico. Quando a gente fala de empresas domésticas também, elas são mais voltadas para a reabertura econômica que a gente está vendo agora nesses próximos meses. E também falando um pouquinho sobre small caps, que é outro setor que a gente continua gostando. A gente diz que small caps são um tipo de ações que são um play doméstico, um play de reabertura econômica. Porque quando você quebra ela setorialmente e compara com o índice de ações do Ibovespa, ela tem uma exposição muito maior em setores de consumo, por exemplo, imobiliário também. Ou seja, ela está muito mais exposta a essa história de reabertura econômica que a gente está vendo por aqui. Para quem está em São Paulo, por exemplo, acho que foi hoje que o governador anunciou que, né, vai tirar várias das restrições de mobilidade que a gente tinha, porque grande parte da população está sendo vacinada. Né? O próprio Brasil já passou o número de vacinados dos Estados Unidos, pelo menos as pessoas que já receberam a primeira dose recentemente, que é uma ótima notícia para a reabertura econômica. Então, a gente vê small caps muito bem posicionadas para isso, por conta da diferença de exposição setorial com o Ibovespa, e a gente vê isso na performance também aqui do lado direito. Apesar dessa correção que a gente viu recentemente, a gente vê que as small caps têm visto uma performance melhor do que o Ibovespa ao longo desses últimos 5 meses, 5, 6 meses, justamente porque elas são bastante expostas a essa história de abertura das atividades econômicas. E, assim, a última pauta que eu queria trazer de temas são os riscos para esse cenário que eu coloquei. Alguns desses riscos, na verdade, são 2 riscos, né, que eu até já mencionei. O primeiro é a variante Delta do coronavírus, que eu já mencionei, ela é uma variante mais contagiosa, tem trazido bastante preocupação, principalmente lá fora, que eles estão vendo os casos, números de novos casos de Covid aumentando em países da Europa, em países dos Estados Unidos, apesar de eles estarem com uma vacinação muito avançada. Mas a boa notícia é que os níveis de mortes, hospitalizações continuam baixas, justamente porque as pessoas estão sendo vacinadas. Então, as vacinas realmente não te protegem contra, ou diminuem a probabilidade de você pegar a doença, mas ela realmente diminui a probabilidade de se tornar muito mais séria. Então, acho que isso comprova bastante a efetividade das vacinas contra a Covid até agora, mas ela coloca bastante preocupação nos mercados sobre uma desaceleração econômica globalmente. Aqui eu trago o calendário de vacinas do Brasil. Então, a gente tem essa boa notícia de que a gente vai receber bastante vacina nos próximos meses, o que deve ajudar
toda essa história de reabertura econômica a ganhar mais fôlego ainda, pelo menos até o final do ano. Então, sobre a variante Delta, ela é sim uma preocupação, ela tem preocupado os mercados de fato, mas a gente tem a boa notícia que à medida que a gente vai avançando na vacinação, acho que a gente está um pouco mais protegido, a economia deve estar mais resiliente de uns lockdowns severos, a gente não deve ver a mesma coisa que a gente viu em 2020. E o último risco que eu colocaria aqui são os riscos fiscais. Aqui eu falei mais sobre a reforma tributária, tanto que algumas semanas atrás era uma das principais preocupações, aí vieram outras questões, por exemplo, a discussão sobre dos precatórios, a expansão do Bolsa Família, o novo programa de Bolsa Família, aqueles que o governo está discutindo. Então, riscos fiscais meio que voltaram ao radar dos investidores, justamente um dos motivos de por que a gente viu a Bolsa cair bastante hoje. Falando um pouquinho sobre reforma tributária, o slide que eu tenho agora, eu diria que está até um pouco desatualizado, já que os números já mudaram, né? E a gente vê que semanalmente esses números têm mudado, e acho que reforça um ponto que a gente tem falado bastante. É muito difícil de cravar exatamente o que vai acontecer com a reforma. Ela ainda está sendo discutida, mudanças têm sido feitas regularmente, apesar da gente ter tentado estimar, várias casas tentarem estimar qual que vai ser o impacto, acho que no final da história ainda é muito cedo para fazer decisões muito precipitadas, levando em conta a reforma tributária. Hoje, acho que ela vai ser votada no Congresso, mas ainda sem consenso, ou seja, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas tem alguns pontos, assim, acho que tentando resumir, assim, quais são os pontos que estão preocupando a gente. Acho que principalmente toda essa discussão sobre o fim dos juros sobre capital próprio, em segundo, a tributação sobre dividendos. Teve algumas mudanças aí, tem algumas discussões sobre algumas empresas podem não ser tributadas, mas assim, em resumo, eu acho que colocaria eles. Juros sobre capital próprio, hoje em dia, ele é usado como se fosse um benefício fiscal para diversas empresas listadas no Ibovespa, então o fim dele realmente teria um impacto negativo no lucro das empresas, mas, por outro lado, o governo está discutindo também um corte no imposto de renda para a pessoa jurídica, o que é positivo. E dependendo da empresa, quando você olha como que elas, né, como é feita a contabilidade, o efeito líquido é até positivo. A grande preocupação, que acho que a segunda versão que o governo que o Congresso trouxe, na verdade, foi que houve um corte muito grande no imposto de renda das empresas, o que é positivo para elas, mas isso significa provavelmente uma arrecadação menor do governo, e a gente traz então uma preocupação sobre risco fiscal do Brasil novamente. Enfim, não tem nada definido, essas coisas estão sendo mudadas regularmente, então por enquanto é apenas discussão. Sobre tributação de dividendos, outro ponto que foi muito sensível para os mercados, porque hoje, né, todos os dividendos que a gente recebe são isentos de tributação, e aí quando você coloca isso tem trazido algumas incertezas, né? Muitos investidores devem achar que agora as ações que pagam dividendos não seriam mais atrativas. Assim, diretamente, quando você coloca assim, eu acho que traz um pouco de preocupação, mas tem alguns outros pontos que podem ser positivos e que acho que vale a pena levar em conta, né? Se houver, né, se a gente tiver essa aprovação de que os dividendos fossem tributados, provavelmente haveria um estímulo menor das empresas pagarem dividendos para os seus acionistas. Isso significa o quê? Que elas teriam mais caixa para poder usar para reinvestir na sua própria operação, né? Contratar mais trabalhadores, reinvestir em operação e crescer mais ao longo do tempo. A gente sim está falando de um impacto positivo, mas no médio a longo prazo, que beneficiaria tanto o crescimento da empresa e o acionista também. Então, diretamente, parece um pouco negativo, né? Você realmente ter os dividendos tributados, sendo que hoje em dia você recebe sem imposto nenhum. Mas no longo prazo, a gente vê que ele pode ter um efeito positivo, sim. E, além disso, dividendos não são a única forma das empresas recompensarem seus acionistas. Existe ainda a recompra de ações, né? Que é comprar diretamente as ações do mercado. Isso tende até a elevar o preço das ações, que também, né, pode dar um pouco de vantagem para os acionistas. E existe também toda a discussão de que o objetivo do governo
é ter um efeito neutro, existem discussões, mas o objetivo dele é levar a maior produtividade, né. Então existem alguns que argumentam que esse projeto de lei ele vai incentivar mais investimento, o que no longo prazo, na verdade, traria mais crescimento, mais lucro para as empresas, o que seria positivo para a economia como um todo. Mas no final das contas, todas as discussões, assim, são relevantes, mas a gente ainda não sabe exatamente qual que vai ser o projeto final aprovado, se for aprovado, dado que ainda tem muitos pontos que ainda são um pouco polêmicos, que ainda são sensíveis e realmente não tem muito consenso. Então, por enquanto, ele fica realmente com uma incerteza. Mas em termos gerais sobre gastos fiscais, acho que isso realmente tem sido não somente esse, mas todas as outras discussões que eu falei anteriormente, né, Bolsa Família, precatórios, tudo isso tem trazido alguma incerteza, porque o governo parece que está um pouco pressionado ou tem muita discussão de ter mais gastos fiscais, e aí isso traz bastante incerteza, dado que o Brasil é um país bastante endividado historicamente. E o último, acho que esse é o último não, desculpa, esse não é o último slide, mas, um dos últimos temas, vamos dizer assim, é sobre a taxa de juros, né, o ciclo de alta de juros que a gente está vivendo hoje. Então, diferentemente de países desenvolvidos que ainda estão discutindo o que que eles vão fazer com a taxa de juros, aqui no Brasil inflação, ele tem sido mais preocupante e como resposta a isso, o Banco Central tem elevado a taxa de juros por aqui. Recentemente ela subiu novamente, umas 2 semanas atrás, agora a taxa Selic está em 5,25%. E isso tem trazido muito questionamento para a gente, né, será que agora, né, a gente está mais negativo com a bolsa por conta da gente ter entrado em um ciclo de alta de juros? A gente acha que não. Aqui embaixo a gente mostra a taxa Selic em preto e a taxa de juros real, que é nominal menos inflação, que é basicamente a taxa Selic menos a inflação. E a gente vê que ela continua perto de zero, em patamares muito, muito baixos, ou seja, para aqueles investidores que ainda buscam retorno, buscam crescer seu patrimônio ao longo do tempo, a gente acha que ainda faz sentido você tomar um pouco mais de risco na forma de ações para conseguir atingir seus objetivos. E agora sim, é o último slide dessa pauta, sobre cenário macro. Aqui a gente traz, nosso target, o preço-alvo para o Ibovespa. A gente ainda não está trazendo, toda essa incerteza sobre a reforma tributária, porque a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o projeto final, apesar de ter isso no radar. Então a gente ainda projeta um preço-alvo para o final do ano, 145.000 pontos, porque a gente vê que a história micro das empresas continua muito positiva. Falando um pouquinho sobre temporada de resultados, que a gente acabou praticamente hoje, né, que são quando as empresas, reportam os seus balanços para basicamente fazer uma prestação de contas para os investidores, né, para ver como foram os resultados. E os resultados foram muito sólidos, algumas contas preliminares que eu tenho aqui, não tenho os finais ainda, mas a gente viu que 70% das empresas do Ibovespa, dentro da cobertura da XP, reportaram resultados em linha ou acima do que a gente esperava. Ou seja, foi uma temporada bem forte. Isso indica que o fundamento das empresas, os lucros das empresas continuam muito saudáveis, apesar dessa preocupação macro ter levado a uma correção recentemente. Mas acho que é isso que importa no médio e longo prazo para a bolsa, né? Quanto de lucro, quanto de caixa as empresas estão gerando, se elas estão crescendo ou não. Aqui na direita a gente traz alguns gráficos interessantes por alguns questionamentos que a gente tem bastante, se o Ibovespa está muito caro, né, será que, não vale a pena comprar agora? Quando a gente olha para o preço por lucro, que é um indicador de valuation muito comum, também conhecido como P/E ratio em inglês, o Ibovespa negocia perto de 9 vezes, versus uma média histórica aí quase de 12 vezes, ou seja, a gente continua negociando abaixo da média histórica, e a gente também vê outros indicadores parecidos, todos indicando que a bolsa continua barata, a gente não vê ela ainda cara. E aqui embaixo na direita a gente mostra o rendimento de dividendos do Bovespa, que está aí perto de 4%, ou seja, a gente vai continuar achando que a bolsa continua oferecendo um rendimento bastante atrativo, bastante sólido para quem busca isso.
Do nada é isso de cenário macro. Se vocês quiserem, talvez, entrar um pouco de carteira ou talvez responder perguntas macro, fiquem à vontade. Eu não consigo ver o chat aqui, peraí. Ô Jenny, então, obrigado. Vamos deixar aberto aí o Q&A, perguntas, quem quiser fazer perguntas, a gente vai ler aqui. Ué, caiu? Eu tirei. Não, eu tirei. Eu tirei o... Achei que eu tinha caído aqui. Não, eu tirei para tentar abrir o chat aqui. Pronto. Legal. Vamos, né, quem quiser fazer perguntas, mas eu já tenho algumas perguntas aqui do meu lado que podem ser comuns aí para os nossos espectadores. Quando você fala de migração, de rotação de commodities, né, ou diminuir posição e começar a fazer uma rotação para empresas de mercado interno, o que exatamente a gente está falando? Que quando a gente entende geralmente mercado interno, muita gente associa com varejo, né, o consumo discricionário, né, ou seja, varejo, então a gente está falando ali de Magazine Luiza, Lojas Americanas, Via Varejo. Isso, é só isso? Tem outros setores? Quando a gente fala de mercado interno, o que você está falando assim? Acho que são aqueles que foram muito penalizados durante a pandemia e são aqueles que sofreram muito por conta de atividades paralisadas no ano passado. Então, consumo discricionário é um setor que realmente está muito bem posicionado para essa retomada de atividades, né? Acho que vocês já devem ter experimentado isso, de que provavelmente vocês voltaram a comprar mais em varejo físico, e também, né, principalmente varejo físico, né, aquele que depende de circulação de pessoas. Shoppings também, então algumas imobiliárias também acho que se beneficiam desse movimento, principalmente imobiliárias voltadas para comércio. E também setor de educação, outro setor que sofreu muito durante o ano passado por conta de medo da pandemia, de alunos não indo para as aulas, ou de mesmo empresas que não tinham infraestrutura para oferecer aulas online. Agora que a população está vacinada, esses estudantes devem provavelmente voltar finalmente a conseguir retomar as aulas, e o setor de educação também é um que deve finalmente voltar com essa reabertura econômica. Então, eu pontuaria esses três: varejo tradicional, principalmente varejo físico, shoppings e também setor de educação. Eu queria falar um pouco de bancos, né? Bancos também, tradicionalmente, é um setor que é bastante sensível à ciclicidade, né? Retomada de atividades, mas, recentemente, o nosso analista ele se tornou um pouco mais negativo com bancos, por conta de maior competição no setor. Então, a gente tem os bancos tradicionais, que são considerados até bastante defensivos, né? Porque os primeiros investimentos das pessoas tendem a ser os grandes bancos, mas cada vez mais a gente tem fintechs entrando no mercado, a gente também tem várias iniciativas do próprio Banco Central que meio que estão diminuindo as barreiras de entrada, como Pix, Open Banking, então tudo isso tem aumentado um pouco de competitividade nesse setor. Então, apesar de bancos ele ser um setor mais cíclico, a gente não colocaria por conta desses riscos que a gente está vendo daqui para frente, mas são riscos um pouco mais de longo prazo também. Dentro do... Jenny, você é estrategista, não analista específica do setor ou de empresas, mas assim, você pode falar do setor de educação ali, que a XP cobre, ou tem alguma favorita, assim, que a gente tem a Edux, né, a gente tem a Cogna. Tem a Ânima, que é um nome que a gente Ânima. gostava bastante, isso. Eu não sei de cabeça qual é a nossa preferência hoje em dia, mas o setor de educação, de forma geral, a gente gosta, assim, para esse momento de reabertura econômica. Legal. Tem uma pergunta aí? E se vocês quiserem falar um pouco de global, de outros assuntos, mercados internacionais, também estou aberta. Vamos falar um pouquinho da carteira, Jenny, que aí a gente já emenda aqui, falando um pouquinho da nossa visão aqui da mesa, como que a gente operacionaliza as carteiras. Claro. E vou falar um pouquinho de produto também, na sequência, que tem a ver com isso que você falou de educação, que são as operações mais conservadoras, a Ruby. A gente vai falar um pouquinho aqui rapidinho no final, tá? Tá bom. Está vendo a tela com a carteira top 10? Perfeito, sim. Então, só para explicar, né? Aqui do lado da XP a gente tem
3 carteiras recomendadas Brasil e uma carteira de BDRs. Acho que a gente não vai entrar muito em BDR, se quiser a gente pode entrar. Mas de carteiras Brasil, a gente tem a top 10, que é essa que eu estou mostrando, que são realmente as top picks dos nossos analistas. Então, o processo de escolha desses nomes é realmente, aqui do lado de estratégia, a gente traça o cenário e a gente pontua quais são os setores que a gente gosta e a gente conversa com os analistas para entender onde são as top picks deles dentro de cada setor. A gente também tem uma carteira de top dividendos, que também são empresas que oferecem bons dividendos de forma regular, né? E que também traz uma carteira que é menos volátil do que o Bovespa. Esse, na verdade, é o objetivo dele. E a última carteira de... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Essa é dividendos. E a última carteira que a gente tem é a carteira de small caps, né? Que são as empresas de menor valor de mercado, que não são aquelas grandes líderes de mercado que a gente conhece como no Ibovespa, são empresas menores, mas, como eu falei, elas são, de forma geral, o índice ele tende a ser mais exposto a toda essa história de abertura econômica, então eles estão, em geral, bem posicionados para isso. E são empresas menores com alto potencial de crescimento no futuro, então tem um grande potencial daqui para frente também. E aí, você quer que eu mostre alguma carteira específica para vocês começarem a conversa? Vou deixar a top 10 aqui. Vamos falar um pouco da top 10, que é uma carteira, Jenny e Vini, que a gente tem trabalhado bastante com os clientes aqui. É uma carteira que está performando bem no ano. A Jenny acho que vai falar um pouquinho da performance, mas a XP ela mudou recentemente a equipe lá. A Jenny entrou recentemente na equipe e tem dado um retorno bem legal. A equipe do Ferreira tem mostrado resultado bem legal nessa carteira top 10 e a gente está montando para alguns clientes. A gente tem uma estratégia de operacionalizar essa carteira via robô, que é bem legal. O cliente aceita um push único ali no aplicativo e faz o rebalanceamento da carteira, tá? Então, a gente tem trabalhado isso. Se você puder falar um pouquinho da performance ou... Opa, peraí. Claro, tenho aqui. Assim, a performance, vamos lá, em julho, ela foi um pouco abaixo do Ibovespa, que também sofreu bastante. Nesse mês também o Ibovespa tem sofrido, mas quando você olha, desde o início a gente tem outperformado, mas assim, o nosso objetivo também, acho que lembrando, é trazer um pouco menos de volatilidade do que o Ibovespa. Então, em épocas de crise, por exemplo, ela tende a sofrer um pouco menos. E o nosso objetivo é realmente trazer as melhores ações que os nossos analistas acham que têm as melhores histórias, né? Quais são as melhores narrativas, quais são as que estão mais atrativas em termos de valuation, então, realmente, quais são as top picks delas. Desde 2021, a gente realmente tem performado um pouco menos do que o Bovespa, justamente por conta de todas as correções que a gente tem visto, mas nosso objetivo no longo prazo é bater o Ibovespa. Legal. Jenny, surgiu uma pergunta aqui, até um pouco, acho que não está na nossa carteira, se puder voltar no slide ali da carteira dos papéis, mas não tem como não falar desse papel de Petrobras, né? Petrobras soltou um balanço aí nas 2 semanas atrás aí, parece que foi muito bom, né? Um lucro aí bilionário aí de 45 bilhões, revertendo prejuízo. Enfim, qual que é a visão da XP? Eu lembro que a XP estava com uma nota de venda lá quando teve a mudança de diretoria, perdão, da presidência da empresa. Teve uma mudança para neutro, depois foi rebaixada. E depois eu não sei exatamente como que está a cobertura da XP no papel, se vocês estão revendo a nota. Você pode falar um pouco aí do papel? Na pergunta também perguntaram sobre múltiplos, se a gente acha que está com múltiplos baixos. Você pode comentar um pouquinho, por favor? Então, Petrobras, a gente realmente teve uma revisão do papel, agora, oficialmente, a gente não está com uma cobertura nem com um posicionamento oficial. Aí eu vou perguntar se o Vinícius, talvez, eu consiga emitir uma visão do lado deles, mas do nosso lado da XP, a gente passou um tempo realmente sem cobrir ele. Exato, exato, é isso que a Jenny falou, tá? Até dando um pouco mais de contexto, tá, pessoal? A gente teve ali recentemente a mudança, a saída de um analista nosso aqui bem relevante, a gente está buscando ali reposição para fazer cobertura não só de Petro, mas de outros papéis ali também, mas ali acho que
fica muito difícil falar, um papel que tem, acaba tendo uma volatilidade muito grande por estar exposto ali, por ter um braço político muito grande, tem toda uma questão de reajuste de preço ali em relação ao commodity, né? Acho que o cenário eleitoral se aproximando também vai trazer um pouco mais de volatilidade, mas entrando no detalhe ali, Renato, acho que a gente vai ficar devendo eu posso buscar alguma informação aqui um pouco mais de contexto do que tem de fora, dentro de casa aqui dentro dos nossos analistas ali, o que diz respeito a research, de certa forma, onde a gente vai olhar um pouco mais no detalhe de fundamento, de valuation, de múltiplos, eu vou ficar devendo, tá? Inclusive, saindo desse call aqui, eu passo para você o que a gente tem aqui de outras casas, tá? Para você compartilhar com os clientes de vocês. Para a Petrobras, infelizmente, aqui do lado de Research, a gente também está com um pouco limitado agora, mas a gente vai retomar a cobertura logo e a gente deve conseguir dar uma visão um pouco mais completa para vocês. Legal, legal. Temos outras perguntas ali, mas eu queria falar um pouquinho hoje só um relatório do setor de varejo, né? A gente tem na top 10 ali a Lojas Americanas, que vem subindo bastante, né? Não só a Lojas Americanas, mas todo o setor de varejo, a gente vê Magalu, Via Varejo, com essa abertura de juros futuro aí, acho que é uma das explicações, né? A abertura dos juros trouxe essas empresas de crescimento, traz para baixo, né? Uma vez que o fluxo de caixa da empresa está lá na frente, né? Exato. É o mesmo fenômeno das empresas de tecnologia que a gente viu no começo do ano, né? Então, várias empresas de tech, principalmente lá fora, viram quedas muito expressivas com a taxa de juros longa nos Estados Unidos subindo, porque justamente são empresas com crescimento no futuro, né? Com fluxo de caixa no futuro, e quando a taxa de juros sobe, todo esse valor presente basicamente é trazido para baixo. E a Ilam e outras empresas de varejo também estão sofrendo um pouco com isso. Na verdade, são várias explicações. Tem isso também, tem o medo da variante Delta, que tem afetado o varejo de forma geral também, porque traz toda essa preocupação sobre mais restrições de mobilidade. Por enquanto, ainda é benigno, como a gente falou, né, com a vacinação em curso avançando rapidamente, isso nos protege um pouco, mas isso também não deixa de trazer preocupações com isso. E por último, falando um pouquinho sobre, é que as empresas de varejo, muitas delas são e-commerce, né? E quando a gente fala de e-commerce, elas estão são como se fossem empresas de tecnologia que estão bastante vulneráveis a essa discussão sobre subida de inflação, subida de juros. Então, uma mistura de tudo isso. E é até normal, né, Jenny, esse plano de fundo ali, de certa forma, um pouco mais aguçado de risco político, fiscal, é normal que cases, que nomes de crescimento sejam um pouco mais penalizados, né? Acho que o mercado acaba voltando também para nomes mais de valor ali, como você comentou, até mesmo as small caps ali tem muitas opções nesse sentido. Mas acho que se for olhar Lojas Americanas, todos os pares ali também acabam sofrendo bastante, naturalmente, pela subida dos juros, mas acho que o cenário local também acaba ficando um cenário local mais incerto, penaliza também muito, né, esses cases de crescimento. Isso, e dentre, assim, varejo, de forma geral, acho que a Dani, que é a nossa analista, tinha até falado, né, uma das nossas grandes preferências é açaí, né, porque supermercados é um setor que está muito protegido de subida de inflação. Nós mesmos, todo mundo, acho que sente isso no próprio bolso, quando a gente vai no supermercado, a gente vê que os preços são mais altos, ou seja, é um setor que consegue passar diretamente a subida de preços, então ela consegue estar um pouco mais protegida dessa alta de preços que a gente tem visto ao longo dos últimos meses. Legal. Jenny, saindo um pouquinho aí do micro, né, das carteiras, das ações, falando um pouco aí do macro, essa semana tem sido bem turbulenta e muita gente, e as questões de Brasília impactando bastante na bolsa, nossa bolsa descolando das bolsas americanas e mundiais, né? O que para vocês está aparecendo esse papo de problemas institucionais, enfim, o que vocês estão vendo? Muda alguma coisa para vocês, o pensamento? Essa questão de Olha, acho que mais ruído ou é uma questão que já está realmente impactando nos mercados e nas recomendações dos analistas do mercado? Olha, por enquanto a gente ainda não mudou nossa projeção, nossa visão do final do ano,
Por quê? Porque a gente acha que os fundamentos ainda justificam, porque a gente ainda acha que os lucros das empresas estão projetados para crescer de uma forma saudável daqui nos próximos meses. Mas realmente a história macro, vocês estão me ouvindo? Então, né? Mas realmente a história macro tem sido um pouco mais complicada. Hoje foi um dia que não foi somente fator doméstico, fatores externos também influenciaram bastante a bolsa, com toda essa preocupação sobre Delta. Como eu falei, né, dados econômicos globalmente têm dados alguns sinais de desaceleração econômica, e a variante Delta é uma grande preocupante, é um grande fator de preocupação para a retomada de atividades. Domesticamente, a gente teve várias conversas, não somente a reforma tributária, a gente teve a discussão do pagamentos precatórios, que veio para ano que vem em um nível muito maior do que, né, era projetado. A gente tem a discussão de expansão do Bolsa Família, de um novo programa, acho que chama Auxílio Brasil agora, para ser maior no ano que vem. Então, tem todas essas preocupações de maiores gastos fiscais. E no contexto de tudo isso, a gente também tem o calendário eleitoral chegando mais perto. Falando um pouquinho sobre política, né? Acho que também é um assunto mais controverso, assim, mais sensível. Mas a grande preocupação dos mercados hoje é que, com esse calendário se aproximando, com a disputa provavelmente sendo bastante acirrada no ano que vem, provavelmente os mercados estão um pouco preocupados se vão ter mais ações um pouco mais populistas vindo do governo. E ações mais populistas significam mais gastos fiscais ainda. A gente teve um ano com dados fiscais um pouco melhores do que esperado, né? Aliás, muito melhores. Em parte foi um efeito até artificial, assim, de inflação, que melhorou bastante os dados econômicos. Isso deu até um ânimo até para gastar um pouco mais ano que vem, mas isso coloca muito em risco toda a trajetória fiscal, porque a gente está falando de que o Brasil é um país muito endividado, isso traz muita preocupação. Então, é uma mistura de política fiscal, eu diria principalmente de fiscal. Por enquanto, a gente ainda não muda a nossa visão, a gente continua otimista com bolsa, a gente continua achando que bolsa, né, oferece bons rendimentos, oferece rendimentos acima do juros real, né, continua sendo negociada em níveis baratos, e realmente é questão de você procurar boas histórias de crescimento. O Ibovespa como um todo acho que realmente traz riscos no curto prazo por conta dessas preocupações fiscais, preocupações macroeconômicas, mas a história micro das empresas continua boa e realmente fazer esse stock picking, né, com a ajuda de vocês também, a diferenciar quais são as boas histórias de crescimento, quais são as boas histórias daqui para frente das empresas. Bom, e até fechando esse tema, eu acho que você colocou muito bem, Jenny, e até dando um contexto maior, assim, né? Eu acho que cada momento é um momento que vai ter, de fato, um conjunto de variáveis em pauta, né? A gente acaba até falando aqui nos bastidores que cada momento a gente tem que virar especialista de algum tema, né? Agora a gente está sendo especialista ali de geopolítica, entendendo um pouco sobre o Talibã ali, o que está acontecendo com o Afeganistão. E acho que um pouco a carteira ela vem justamente para isso, né? E acho que ela traz um pouco de conforto nesse sentido. Ela vai estar sempre sendo adaptada mês a mês, de acordo quais são as principais seleções ali dentro daquela seleção de 10 ativos, qual tende a performar mais, qual tende a performar melhor dentro desse contexto macro e micro ali também, né? E cada mês ele vai se renovando. Então, esse time que fica por trás ali, analisando qual é o conjunto, qual que é o par, qual que é a carteira que tende a surfar melhor essa fase, acho que é um pouco é um pouco do propósito da carteira, né? Eu acho que, de certa forma, ele acaba atendendo um pouco essa dificuldade que tem aqui na ponta, né? Imagino eu que estou aqui no meu dia a dia vendo mil coisas, né? Naturalmente, nem todo mundo tem oportunidade de acompanhar o mercado no detalhe, é muita informação para acompanhar, é muita empresa, né? Se for olhar o Ibovespa, de certa forma, são quase 85 empresas ali, né? Qual vai surfar melhor? Porque, na prática, sempre acaba tendo as que surfam melhor o momento que a gente está passando, e acho que esse é um pouco do propósito da carteira, até complementando um pouco o assunto. Nosso objetivo com essa carteira é realmente trazer... É que acho que a grande pergunta que sempre fazem, qual que é aquela ação para se investir, né? Qual que vai ser a ação ganhadora? Não tem como você escolher uma, realmente tem que ser uma carteira diversificada. Esse é o nosso objetivo aqui, trazer uma carteira diversificada em setores diferentes, em setores que a gente acha que está bem posicionado daqui para frente, com nomes que a gente gosta, que a gente acha que tem boas perspectivas. Legal, pessoal, é isso daí.
estamos chegando no nosso tempo aí, vou agradecer a Jenny pelo tempo, o Vinícius Moura por participar também, complementar. Agradeço demais a presença de vocês. Só queria deixar depois alguns recados aqui sobre a carteira recomendada, falar um pouquinho de uma sugestão de operação. Jenny, se você precisar sair, não tem problema. Agradecemos já antecipadamente aí sua presença, tá? Perfeito, gente, super obrigada, é um prazer conversar com vocês. Se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, entre em contato com o time do Renato ou do Vinícius, e aí eles também entram em contato com a gente, que a gente corre atrás do que vocês precisarem. Então, a gente está sempre disponível, se vocês tiverem dúvida sobre algum papel específico, sobre alguma visão específica, podem ficar à vontade. Então, agradeço o tempo de vocês, espero que tenha ajudado a esclarecer um pouquinho o que está acontecendo nos mercados e fico à disposição. Legal, obrigado. Boa. Renato, eu tenho uma outra aqui na sequência também, senão seria um prazer aqui acompanhar com vocês, mas eu acho que o que eu queria deixar de recado aqui é, cara, eu acho que vocês estão fazendo um excelente trabalho, a gente que acompanha aqui uma série de outros escritórios também, eu acho que o crescimento de vocês é nítido e o trabalho que vocês vêm fazendo ali nessa nova estruturação tem tido, de fato, é notável o que vocês estão fazendo em termos de diferencial do que a gente enxerga aqui, então acho que vocês estão num caminho muito legal. De certa forma aqui, do nosso lado, o que a gente puder oferecer para vocês, seja de agenda, seja de dúvida, seja de evento, acesso corporativo, trazer o CEO da Lojas Americanas para poder falar com a gente, para tentar entender por que está caindo tanto, acho que você pode contar com a gente aqui do nosso lado, está sempre de portas abertas para vocês da M2M, e o cliente de vocês Legal, também, Vini. naturalmente. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, pessoal, então, assim, falando um pouquinho, né, a gente falou bastante da carteira, só complementar, os clientes da M2M contam com esse apoio para montar a carteira, para rebalancear, tá? A gente também dá o suporte aos clientes que fazem as operações aqui de montagem e rebalanceamento da carteira pela mesa com o apoio tributário ali, tá? A XP tem uma parceria com a calculadora de imposto de renda chamada My Capital, então a gente pode dar esse suporte para os clientes que estão junto com a gente montando a carteira ali, tá? Queria só, para finalizar, falar um pouquinho de uma operação Rubi, que é uma operação estruturada para quem está começando ali na Bolsa. Então, quem está assistindo essa live e às vezes ainda está querendo entrar na Bolsa, tem medo, a operação Rubi ela é uma operação muito interessante, porque ela dá uma proteção caso a ação caia, tá? Então, ela te limita o ganho, porém, ela te protege na queda, onde você pode ter ganhos de um cupom pré-fixado até determinado nível de queda, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Eu vou falar um pouco aqui da Rubi de Edux, né? Edux é uma empresa de educação, né? Ela é dona dessas marcas, né? Da Estácio, do IBMEC, enfim, uma série de faculdades aí. Deixa eu pegar aqui. Bom, então essa é uma operação, como eu falei, né? Ela tem uma barreira de proteção, nesse caso aqui de 11,15%, tá? Se a ação não bater nessa barreira de 11,15%, o cliente leva esse cupom pré-determinado de 6,7%, tá? Ao mesmo tempo, se a ação subir mais do que 6,7%, o investidor vai levar para casa esse cupom de 6,7%, tá? Então, ela é legal porque tem essa proteção. Essa é uma operação curta, tá? Ela vence... Perdão, essa aqui é de Bradesco, desculpa. Confundi aqui. A de Edux ainda está com a taxa melhor, ó. Então, ela tem um cupom de 10,21%, tá? E uma proteção de 12%. Então, se a ação, em nenhum momento da operação bater em 12%, o cliente ele vai levar esse cupom de 10% para casa, tá? É uma operação com vencimento em... deixa eu me certificar aqui. No dia 21/12, tá? Então, a gente tem um pouco mais aí de 4 meses.
Caso a ação bata na barreira de baixo, o investidor vai ficar comprado na ação como se ele tivesse comprado hoje, tá? Então, uma operação bem interessante aí para quem está começando no mercado, né? Tá com um pouco de medo e alinhado com o que a Jenny falou, né? Com essa ideia de comprar empresas mais voltadas ao mercado interno, call de retomada, tá? Então, esse foi só um exemplo, acho que vale a pena você conversar com o seu assessor de investimento para saber mais detalhes, eu me coloco à disposição, a gente tem feito várias reuniões junto com o assessor e o cliente para falar dessas operações, tá? Então, eu estou aqui para esclarecer qualquer tipo de dúvida sobre isso. Bom, pessoal, é isso, queria agradecer todo mundo aí, tá? Já batemos o horário aí, deu 1 hora certinho, é isso, então... Boa tarde para todo mundo aí. Desculpa, a gente não pode responder todas as perguntas, tá? Mas fica para uma próxima. Quem quiser endereçar as perguntas também direto, a gente passa lá para a Jenny e para o time dela para ajudar. Tá bom? É isso, pessoal. Grande abraço. Boa noite aí. Até mais.